Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Meu nome é Wilton de Paula Filho e nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês uma ferramenta muito interessante que pode ser utilizado dentro de narrativas digitais. Lembrando que narrativas digitais, a gente pode considerar a definição de narrativas digitais como um conjunto de recursos que pode estar auxiliando o professor na sua prática pedagógica, sempre com o objetivo de auxiliar o professor a fazer com que ele, enquanto mediador da aprendizagem com os seus alunos, pode estar impulsionando esses alunos a adquirir um conhecimento de uma forma, por exemplo, mais lúdica, né? Então a gente tem uma série de ferramentas para isso, o Kahoot, Plickers, Pool Everywhere e etc. Tudo bem? Olha só, nessa oficina eu vou estar mostrando para vocês o Kahoot. O Kahoot é uma ferramenta muito interessante que utiliza conceitos de gamificação para poder fazer com que o professor, de uma forma bem lúdica, possa conquistar, quem sabe aí, até mesmo o interesse daqueles alunos que às vezes numa aula convencional poderiam estar até mesmo desmotivados. Como assim? Vou mostrar para vocês. Por exemplo, na minha prática pedagógica, eu consigo vislumbrar várias possibilidades de uso do Kahoot dentro de uma sala de aula. Eu assinalei aqui para vocês, como ferramenta de apoio do professor para mensurar a aquisição de novos conhecimentos dos alunos. Por exemplo, como assim? Imagine que o professor vai abordar um novo conteúdo dentro de sala de aula. E aí o que ele faz? Ele pode criar uma série de questões de múltipla escolha, por exemplo, com 4 alternativas ou com 2 alternativas. Então ele monta ali uma lista de perguntas. E no início da aula, o que ele faz? Ele apresenta essas perguntas para os alunos, para que os alunos possam responder cada uma dessas perguntas. Em seguida, o que ele poderia fazer? Ele daria, então, o conteúdo que seria abordado naquela aula, e depois, quase ao término da aula, ele voltaria a fazer aquelas perguntas que ele fez inicialmente e confrontar os resultados que ele obteve entre o início da aula com o fim da aula para ver quanto daqueles conhecimentos os alunos conseguiram adquirir. Tudo bem? Uma segunda possibilidade de uso seria como uma ferramenta para avaliar a aprendizagem do aluno mesmo. Então, o professor dispondo do Kahoot, o que ele poderia fazer? Poderia elaborar uma avaliação, uma atividade avaliativa, e dentro da sala de aula, ele pediria então que os alunos, assim que aparecessem essas perguntas e essas respostas no quadro, que eles assinalassem, utilizando, por exemplo, de um smartphone, ou caso eles estivessem, os alunos dentro de um laboratório, poderiam utilizar as máquinas para poder responder. E ao término, então, o professor teria condições de saber exatamente qual foi a pontuação dos alunos, ou seja, quantas respostas corretas e erradas para cada um dos alunos. E como uma terceira opção de utilização dessa ferramenta de apoio à prática pedagógica do professor, o Kahoot, poderia ser também uma ferramenta de apoio para realizar a revisão de conteúdos. Então imagine que o professor tenha trabalhado aí ao longo de 2, 3, 4, 5 semanas de aula um determinado conteúdo e ele queira, após esse período, retomar todos os conceitos que foram apresentados aos alunos, na forma de uma revisão de conteúdo. Então o que ele faria? Elaboraria uma série de questões e essas questões, então, estariam abordando ou contemplando aqueles conteúdos que foram trabalhados naquele período, de 2, 3, 4 semanas. Sempre com perguntas de múltipla escolha. Tá? Lembrando, essas perguntas de múltipla escolha poderiam ter como suporte também vídeos, imagens que podem ser adicionadas ao Kahoot. Com uma quarta proposta ou possibilidade de uso do Kahoot, ele poderia ser também utilizado como apoio a uma aula invertida. O que isso significa? Imagina uma situação onde o professor, daqui 2, 3, 4 semanas, ele vai trabalhar um determinado conteúdo. Ou vamos colocar uma semana mais próximo à nossa realidade. A gente quer trabalhar um conteúdo na semana seguinte, e o que a gente poderia fazer? A gente gostaria, suponhamos, de estimular os alunos a estar pesquisando os conceitos sobre aquele determinado tema que ainda vai ser trabalhado numa aula. Então, o que o professor poderia fazer? Ele cria uma série de questões também, coloca essas questões no Kahoot, porém, ao invés de utilizar o Kahoot em sala de aula, o que ele faz? Ele disponibiliza aquele questionário no formato de challenge, ou seja, de desafio, de tal forma que o professor define uma data e um horário de término daquela atividade, ou seja, o aluno tem até tal dia para poder estudar por meio daquelas perguntas que foram colocadas ali no questionário, e assim, de tal forma que na próxima aula o professor, então, assim que ele for dar aquele conteúdo, os alunos já têm uma noção prévia do que vai ser abordado. Isso faz com que a aula seja mais dinâmica, os alunos participem mais, o conteúdo flua de uma maneira mais fácil, tá bom? Então essas são algumas possibilidades. É claro que o Kahoot pode ser utilizado para outras finalidades também. Bom, mas vamos ver como é que funciona o Kahoot. O endereço então do Kahoot é esse aqui, kahoot.com.
Primeira coisa que você precisa fazer é criar uma conta no Kahoot. Como eu já tenho uma conta no Kahoot, eu vou entrar aqui com o meu usuário e senha. Ok? Vamos lá. Vou colocar aqui o meu usuário, vou colocar a minha senha e vou logar aqui agora. Tem a opção de logar pelo Google também. Beleza? Olha só, assim que eu entro, no meu caso aqui, ele está perguntando, você quer adquirir a versão Pro, Premium aqui? Não, eu estou satisfeito com a versão que eu estou aqui. Então, muito obrigado, talvez depois. Tá bom? Então, aqui no canto superior esquerdo, a gente tem aqui no menu a opção Kahoots, ou Kahoots, ou Kahoot. Kahoots, não, tá certo, Kahoots. Então, a gente vai ter aqui, eu já tenho uma série de Kahoots que eu criei aqui. Vamos criar um novo aqui, um bem simplesinho. Olha só, quando a gente cria um Kahoot, ele me dá a opção aqui de utilizar outras formas que não sejam quiz, ou seja, perguntas de múltipla escolha. Sempre que você ver essa coroinha aqui, você vai ver que é uma versão então paga. Eu vou usar isso aqui, New Kahoot, Create. Então aqui vai ser o nome da minha primeira pergunta. Então vou colocar uma coisa bem simples aqui, ó. Qual o valor da expressão aritmética 2 mais 2? Tudo bem? Aqui a gente pode adicionar aqui uma imagem, como a gente pode adicionar um vídeo do YouTube, tá? Um vídeo do YouTube, posso também colocar uma imagem que eu tenho no meu computador ou buscar isso aí. Aqui eu defino quanto tempo que essa pergunta vai ficar visível lá para o usuário, ou melhor dizendo, para os nossos alunos, 20 segundos, 30, 60 e assim sucessivamente. Eu vou colocar aqui 20 segundos. Aqui é a quantidade de pontos que eu queira, por exemplo, definir para o meu usuário, tá? Então 2 mais 2, 2, 3, 4 e 5. Então 2 mais 2, 4. Então vou marcar aqui, a alternativa correta seria aquela de número 4, ok? Vamos criar mais uma questãozinha aqui, de quiz também. Aí eu vou colocar aqui quanto, vamos simplificar agora a pergunta, quanto é 3 mais 3? Tudo bem? Vou colocar aqui 3, 4, 5 e 6. Vamos assinalar essa como correta. Também vamos deixar como 20 segundos e vamos assinalar agora. Vamos adicionar uma nova questão agora do tipo True ou False. Então vou colocar aqui, ó. 4 mais 4 é igual a 7. A gente vai colocar aqui True ou False. 4 mais 4 é 8, então é False. Quanto tempo ele vai ter? Bom, vai responder isso aqui, eu vou colocar apenas 10 segundos. Tudo bem? Feito isso, agora eu vou clicar agora em Done. Vou colocar o nome aqui, então, prova, por exemplo. Essa seria essa segunda abordagem, como ferramenta para avaliar a aprendizagem do aluno. Então, prova de matemática. Aí eu posso criar uma descrição aqui, vou colocar assim em branco. Vamos clicar aqui em continuar. Pronto, está tudo ok. Já finalizou aqui então. E assim que eu finalizo, eu tenho a opção de selecionar aqui a minha prova de matemática. Bom, depois de criado, é bem simples criar, né? Está mostrando aqui, tem 3 questões. Eu tenho aqui a opção de editar, renomear, compartilhar, duplicar, deletar, tá? Aquela opção que eu contei para vocês como ferramenta de apoio a uma aula invertida, onde o aluno vai ter um prazo para poder estudar através daquelas perguntas, então seria essa opção aqui de challenge. Então aqui eu defino qual vai ser o dia, por exemplo, o horário, e ele disponibiliza aqui para mim então um challenge pin. Esse challenge, esse código, é o código que você vai disponibilizar para o seu aluno em sala de aula, ou pelo Google Classroom, ou talvez no Facebook, não sei como é a forma de contato que você estabelece com seus alunos. Você disponibiliza esse pin, aí o que os alunos precisam ter? Caso eles utilizem não, para poder rodar o challenge, o aluno ele precisa ter instalado no celular, dele o aplicativo Kahoot. Bom, aí ele coloca então esse número aqui e ele vai ser desafiado lá, ok? Agora eu vou vir aqui então, eu vou clicar em Play. Clicando aqui em Play, a gente tem a opção então de jogar, tá vendo? Aí eu posso clicar aqui na opção de Classic. Antes disso, eu vou dizer aqui que eu quero que as questões sejam ordenadas ou as respostas entre elas ordenadas. E eu clico aqui em Classic, de tal forma que, nesse caso, se eu clicar aqui em Start, ó, o que vai acontecer? Ele está esperando que os meus alunos entrem aqui. Para que os meus alunos entrem, vou simular aqui através de um outro navegador. Eu vou abrir o Firefox aqui e vou fazer o seguinte. Então, imagina que essa tela que vocês estão vendo aqui é a tela do professor. Então, vou até colocar ela aqui do ladinho. E agora vou esperar abrir aqui o Firefox. E para o aluno visualizar ou participar dessa atividade, ele vai ter que colocar assim, kahoot.it. Então, kahoot.it. Aí vai aparecer aqui para ele assim, ó, uma telinha onde vai apertar o Game Pin. Então, estou simulando. Isso aqui é como se fosse o computador do meu aluno. Tá? Então, vou colocar aqui 51 7595. Vou clicar em Enter. Ele vai pedir o nome, vou colocar aqui o Wilton. Ok, Go. Aí aqui apareceu o Wilton aqui. Se
tivesse mais alunos, então os outros alunos iam entrando, à medida que eles forem entrando, aparecendo o nome deles aqui. Vou clicar em Start agora. E olha que interessante, aparece prova de matemática e agora vai aparecer em seguida a primeira questão. Tá? Então, true ou false, porque eu coloquei para embaralhar. Então, 4 mais 4 é igual a 7. Aí, para o aluno, isso aqui vai estar sendo projetado no quadro para o aluno. Ó. True ou false? Então, 4 mais 4 é igual a 7. Então, o aluno tem, ó, vermelhinho para o aluno aparece só o dedinho, acabou o tempo aqui. Né? Esqueci de marcar. Então, é bom ter acontecido isso para vocês verem o que acontece. Então, ninguém acertou aqui. Vamos para o próximo. Next. Então, a segunda pergunta de 3. Qual o valor da expressão aritmética 2 mais 2? 3, 4, é 4, né? 4. Eu tenho cá um aluno de carinho então, nessa figura geométrica. Olha lá, uma pessoa acertou. No caso aqui só tem uma pessoa participando e ela acertou. Ok? Next. Da mesma forma agora, quanto é 3 mais 3? Vamos ver aqui, 3 mais 3 é 6, então o aluno de carinho. Então ele acertou. Mostra correto aqui e um participante acertou. No final, o que ele mostra? Ele mostra o nome da pessoa aqui no pódio. O Kahoot é um tipo de recurso digital que pode ser utilizado dentro desse contexto de narrativas digitais para poder estar oferecendo esse suporte ao professor, que utiliza conceito de gamificação, ou seja, utiliza recursos de jogos no contexto da prática pedagógica, nesse caso aqui, nessa ferramenta. Quais são os recursos que ele utiliza? Então nós temos aqui o conceito de ranking, temos aqui uma musiquinha, temos aqui a pontuação, que são 3 elementos que a gente consegue facilmente identificar em jogos, tá bom? Bom, basicamente o Kahoot é isso. Espero que vocês tenham gostado e façam uso dele em sala de aula e depois compartilhem a opinião de vocês, as experiências que vocês tiveram, ok? Um abraço.